E é por isso que em menos de um ano os caudex das minhas plantas fica aquela explosão aí, ó, gigante. Você está cansada das suas rosas do deserto apodrecer com seu substrato que fica encharcado no período de chuva e você não sabe mais o que fazer? Vem comigo, gente, que eu vou ensinar para vocês um dos substratos que eu preparo aqui, ó, para cultivar as minhas plantas. Elas são cultivadas aqui a céu aberto, tomam sol, tomam chuva e eu não preciso estar me preocupando aí com apodrecimento de raiz por causa da chuva, porque esse substrato é bem drenável, além de ajudar a desenvolver as raízes. Olha como são as raízes da minha, bem desenvolvida. E eu cultivo aí a céu aberto e eu não tenho essa preocupação aí de no período de chuva ficar procurando um lugar para colocar minhas plantas porque vão apodrecer. E com esse substrato você não vai ter esse problema. Vamos lá que eu vou ensinar para vocês passo a passo mais um dos que eu uso aqui no meu jardim. Desde já não se esqueça de se inscrever no meu canal, se torne membro para ter acesso aí a vídeos exclusivos e se você quiser adquirir algum dos produtos que eu indico, vou deixar o link na descrição do vídeo. E comprando pelo meu link você vai estar aí me ajudando. Então vamos lá, vamos preparar aqui mais um do substrato que eu utilizo aí para cultivar as minhas rosas do deserto. Para isso você vai precisar de areia, viu? Areia de construção, viu? De preferência aquela mais grossinha. Mas se você não tiver, pode estar usando a fina mesmo, mas é preferível que você utilize essa mais grossa. Pode ser também aí areia de rio, gente. A areia de rio é muito boa, ela é bem grossa e é muito boa a areia. E é uma areia lavada, perfeita para usar aí no substrato. Lembrando, gente, que você deve escolher bem aí a areia que você vai utilizar para preparar aí o seu substrato. Porque ela não pode estar contaminada aí de urina de gato, de cachorro, com fezes também de cachorro. Essa areia que eu utilizo aqui, gente, ela vem de um local que eu já conheço. É uma areia limpa, então eu não tenho preocupação aí de estar passando nenhuma doença para minhas plantas. Então, quando você for escolher aí a sua areia, escolha uma areia onde você sabe que é uma areia limpa, que não tem aí xixi e nem cocô de cachorro. Mas se você não souber a procedência aí da areia, eu sugiro que você lave a sua areia. Você vai colocar ela dentro de um balde como esse, vai colocar água, né? Vai colocar água, vai escoar essa água, vai colocar mais água e vai escoar. E você pode até estar colocando aí também umas colherzinhas de água sanitária junto quando você for lavar a sua areia. Aí você vai colocando água e vai escorrendo essa água e assim você vai estar lavando aí a sua areia. Mas a minha limpinha eu não tenho preocupação com essa, eu não tenho essa preocupação com a que eu uso aqui não. Então você, para fazer aí o substrato, você vai precisar aí da areia, né? Areia, você vai precisar aqui do seu carvão. E você precisa triturar o seu carvão e peneirar. Por quê? O pó do carvão ele retém água, então eu peneiro esse carvão e deixo ele assim, ó, bem soltinho. Eu não uso o pó do carvão. Muita gente me pergunta aí que carvão é esse. Então, gente, isso aqui é carvão vegetal, aquele carvão que a gente compra para utilizar para fazer churrasco. Não pode ser o carvão que está na churrasqueira, porque ele contém aí gorduras e sal, né, que entorna da carne. Então é melhor que você compre o carvão e use ele novinho, né? Do jeito que você tira do pacote, você pega um pedacinho de madeira, coloca ele dentro de um saco e quebra ele todinho e depois você peneira para poder separar aí o pozinho do carvão. Então, é assim que eu faço aqui com o meu. Esse aqui é um carvão vegetal, carvão que usa para o churrasco, porém é um carvão novo, não foi utilizado. E aqui eu tenho a minha famosa casca de arroz carbonizada que eu compro. Tem muita gente que tem dificuldade aí, fala que na região dele não tem, na minha também não tem, gente. Aqui não tem plantio de arroz, aqui é muito quente. Então eu consigo a minha casca de arroz através da internet. Inclusive eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, caso você queira adquirir, eu vou deixar lá. Então, realmente, para comprar na cidade, dependendo do local que você mora, você não vai encontrar na sua cidade. Mas a gente compra hoje pela internet, a gente tem facilidade de estar comprando tudo aí pela internet. Então, eu compro a minha pela internet também, e é assim que eu adquiro aí a minha casca de arroz. Então, eu vou ensinar para vocês aqui, ó, uma mistura muito simples. Eu vou estar utilizando esse potinho, o tamanho do pote é só para mostrar a medida. Então você vai escolher aí a medida da quantidade que você vai utilizar. Eu vou ensinar uma medida pequena, mas se você vai fazer uma quantidade grande, você vai pegar uma vasilha maior para usar como medida. Vamos supor que você pode pegar um balde desse tamanho aqui e fazer a sua medida utilizando aí se você for fazer uma quantidade maior. Eu vou estar apenas ensinando aqui
e vou estar utilizando esse potinho pequeno aqui, mas é só para você saber mais ou menos aí como que será a sua medida. Então aqui eu tenho um potinho de casca de arroz, vou colocar aqui na bacia. Aqui eu vou estar utilizando aqui um potinho de carvão moído. Aqui eu tenho uma medida de carvão triturado, aqui junto com a casca de arroz. E aqui eu tenho uma medida de areia, Então você vai estar utilizando um por um. É uma medida de areia, uma de carvão, uma de casca de arroz. E vai ter muita gente me perguntando assim: ah, mas tem um substrato que você ensinou que você colocava o substrato Carolina. Então, eu faço várias misturas aqui para cultivar as minhas plantas e a gente está sempre inovando e melhorando aí o substrato. Então aquele é um dos substratos que eu uso, que eu coloco substrato junto. Esse daqui eu não coloco substrato junto. Então esse aqui é apenas 3 ingredientes, apenas areia, casca de arroz e carvão triturado. Esse não coloco substrato nele. Então cada um que eu preparo é de uma maneira. O outro que eu ensinei eu coloco substrato. Esse eu não coloco. E eu vou ensinar outros também, que eu vou estar utilizando outros produtos aí para estar fazendo. Aí você vai fazer e vai ver qual é o melhor para cultivar as suas plantas. O que você achar melhor, você passa a utilizar se você quiser preparar, entendeu? Então, são várias misturas. Eu sempre estou testando aqui várias misturas para estar cultivando aí as minhas rosas do deserto e os meus cactos. Então, aqui está pronto, é muito simples, tá vendo? Aqui está o nosso substrato. São apenas 3 ingredientes. Esse daqui, ó, olha a mistura: apenas carvão, areia e casca de arroz. E você pode estar perguntando: ah, mas eu não tenho a casca de arroz, o que que eu posso substituir? Então, eu fosse você, eu tentaria conseguir a casca de arroz. Porque a casca de arroz ela é excelente para você compor aí o seu substrato. Mas se você não conseguir de forma alguma, você pode estar comprando aí a fibra de coco, ou se você tiver, você pode estar misturando. Mas eu recomendo que você tente conseguir aí a casca de arroz e você vai ver como ela é boa para você estar aí compondo aí o seu substrato. Em qualquer tipo de mistura que você fizer para cultivar as suas plantas, que você acrescentar aí a casca de arroz, você vai ter um resultado muito bom. Então vale a pena você comprar, viu? Vale a pena você comprar para você testar aí e ver o resultado. Olha, inclusive eu tenho algumas mudinhas que eu plantei aqui, todas nesse substrato. Ó. Essa daqui ela não estava tendo um bom desenvolvimento em um outro substrato. E eu estou cultivando essa daqui nessa mistura aqui, ó, de 3 por 1. E ela está começando a renovar aí as folhagens. Olha como tá bonita, ó. Ela estava bem feinha, gente, bem feinha. E aí agora tá assim, ó. Já está aí começando a melhorar. Então assim, eu cultivo em alguns substratos. Se a minha planta não estiver ficando bem, eu pego e preparo um outro. Eu estou sempre inovando aí o meu substrato. Inclusive, gente, essa mistura aqui que eu preparei agora, quando você faz a rega, ela vai ficar aqui, ó, com essa parte esbranquiçada, tá vendo? As cascas de arroz e o carvão vem aqui pro canto, ó, e fica essa parte aqui que é a areia, ó. E aí as pessoas têm me perguntado muito, qual é esse pó branco aí que você coloca nos seus vasos? Então, gente, não é um pó branco, é areia, tá vendo? É a areia que ela fica mais próxima aí do tronco das plantas, ó. Pode observar aqui. E a casca de arroz, ela costuma vir mais para os cantos, ó, com o carvão, e aí vai ficando essa parte esbranquiçada, ó. Pode observar que os vasos que tem esse substrato, todos estão esbranquiçados dessa forma aí, ó. Aí o pessoal fica me perguntando muito, que pó branco é esse? Então, é areia, gente. A areia, ela fica mais para o lado do tronco e a casca de arroz vem mais para as bordas do vaso. E ele é muito bom para você cultivar aí as suas plantas a céu aberto, sem se preocupar aí com podridões de raiz, porque você molha e ele seca rápido, e se tiver um período de muita chuva, ele não vai encharcar, porque essa é uma areia bem grossa, ó. Ela é bem grossa e ela não fica água empoçada, tipo os outros substratos. Tem alguns que a gente planta a rosa do deserto, quando chega o período de chuva, aquilo vira uma lama. E aí a gente tem muita perda, né? Acaba que apodrece as raízes e a gente sofre muito aí com o prejuízo das rosas do deserto. E às vezes morre plantas que a gente tanto gosta, que às vezes a gente só tem uma e apodrece. Então, com esse substrato aqui, você não terá esse problema aí de podridão de raiz por encharcamento. Então,
é excelente aí para evitar o encharcamento das raízes. Inclusive, gente, as rosas do deserto maiores que eu tenho, eu cultivo nesses 3 ingredientes aqui, ó. Mostrar para vocês que eu fiz o replante delas ainda há uns 2 meses e pouco. Eu ainda tenho algumas que eu ainda tô mudando. Ó, essa daqui, ó. Essa daqui é que estava em um vasinho de barro. Algumas pessoas até assistiu esse vídeo e viu. E olha a recuperação dela, ó. Nesse substrato que eu plantei. Olha que bonita que tá esse caldex. Olha, depois que eu fiz a poda nela, a folhagem brilhante, ó. Então eu cultivo essas minhas, as maiores eu gosto de estar cultivando aí nessa mistura de 3 ingredientes, porque elas não têm problema de estar apodrecendo no período de chuva. Como elas são muito grandes, eu não tenho um lugar coberto para estar colocando esse monte de vaso enorme. Então elas tomam sol, tomam chuva e elas crescem bastante por causa que a areia é bem solta. Eu não sei se tem pessoas aí que moram na zona rural que já cultivou batata. Então batata ela desenvolve muito na areia. E a rosa do deserto, ela cria aí essa raiz enorme que é tipo uma batata. E na areia ela costuma desenvolver bastante. É por isso que as minhas rosas do deserto crescem muito as raízes. E tem esses caldex bem gordos por causa da mistura aí de areia. É uma terra bem solta e isso faz com que ela desenvolva bastante aí os caldex na areia, porque a areia é uma terra bem frouxa, então ela tem assim, facilidade para as raízes crescer. E é por isso que em menos de um ano os caldex das minhas plantas fica aquela explosão aí, ó, gigante. Como eu mostrei aí, planta que eu replantei o ano passado e esse ano já estava aí com caldex imenso. É por causa do substrato feito com areia, que é bem soltinho, facilita com que as raízes fiquem imensas. Inclusive, olha essa, ó. Se você quiser aí ver o replante dela, eu já postei aí para vocês verem que ela estava toda coberta até aqui, ó, nessa parte mais escura. E eu não imaginava, gente, estava num vaso até pequeno. Eu não imaginava que ela estava tão grandona como está aí, ó. Muito bom e cresceu bastante. E aí eu estou ensinando mais um desses para vocês e eu vou estar postando outros vídeos mostrando outros substratos para que vocês testem aí e escolham o que for melhor para suas plantas, para que você possa estar usando e você também não tenha mais perda aí por substrato aí que encharca e que suas plantas no período de chuva tem que estar correndo para dentro de casa, para a área, entupindo toda a sua área de plantas, porque não pode tomar chuva. As minhas tomam chuva, sol, não importa a quantidade de chuva, elas estão sempre aqui no quintal e eu não tenho problema, porque senão eu não teria plantas com caldex tão gigante como esses aqui, se elas apodrecessem a céu aberto, né? Porque as rosas do deserto, elas são plantas que amam água. Tem muitas pessoas que não molham as plantas. Por quê? Porque tem um substrato ruim que quando molha leva 10, 15 dias para secar. Aí não pode molhar. E quando o substrato fica mais de 3 dias molhado, o que que acontece? As raízes fininhas, aquelas raízes de alimentação, começam a apodrecer. E quanto mais tempo esse substrato vai ficando encharcado, mais aquelas raizinhas vão apodrecendo até chegar na parte mais grossa das raízes e apodrecer toda a parte do caldex e você acaba perdendo a sua planta aí por causa do substrato que fica encharcado. Então, esse aí é um substrato que vai ficar úmido, no caso desses vasos gigantes aqui. Eu molho uma vez por semana, porque os vasos são de 40 litros, então 40 litros eu jogo água de mangueira, bastante água, e elas aguentam ficar uma semana, porque vai secar em cima e embaixo vai estar molhado. Então, mais os vasos menorzinhos, você molha de manhã e de tarde só tá areia solta, vai ficar bem soltinho, quando o vaso é pequenininho. Mas nos vasos gigantes, não precisa estar molhando todo dia, mas não encharca. Pode deixar na chuva, sem medo, não vai apodrecer sua planta, se a sua planta estiver saudável, não tiver praga nas raízes também, porque as pragas ajudam aí a apodrecer também as raízes. Então é isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, se torne membro para ter aí acesso a vídeos exclusivos. Não esqueça de ativar o sininho e curtir o vídeo para mais dicas.